Meus irmãos, bom dia mais uma vez, na graça, na paz. Bom dia, boa tarde, né? Como diz, boa noite. O horário que de repente você tiver para estar aí assistindo esse vídeo, e o meu desejo é que através dele você possa ser abençoado, edificado, mas também desafiado para a glória do Senhor Jesus. Estamos aí no movimento, num desafio, em prol aos nossos 88 anos da nossa igreja aqui em Barretos, onde estamos muito empolgados com tudo aquilo que nós temos preparado para esse tempo, com tudo aquilo a qual temos sonhado em viver para o Senhor. É muito gostoso, né? Quando Deus nos dá essa possibilidade, posso até dizer mais, quando Deus nos dá essa honra de poder sonhar os sonhos dele, de poder planejar tudo aquilo que, com o único intuito, né? Planejar algo, movimentar algo, com o único desejo de glorificar e exaltar o nosso bom Deus. Então estamos muito felizes e nesse período estamos então com o desafio de acolher, com o desafio de fazer um convite que transforma, um convite que liberta, um convite que dá sentido de vida, que é o convite para alguém ouvir do Senhor, aqui um convite para que alguém possa ouvir o Senhor. Eu acredito que isso é sensacional. E o nosso convite ele tem passado por alguns processos, né? Nosso convite tem passado aí buscando realmente colocar o nosso coração na mão do Senhor, colocar a nossa vida, colocar o nosso coração, os nossos temores, os nossos medos, as nossas vergonhas diante do Senhor para que Ele possa tratar. E nessa segunda semana, que termina aí amanhã, nós estamos desafiando a ter sensibilidade do Espírito Santo, a entender que existem coisas que é Ele que vai fazer, tão somente Ele. E se é Ele que vai fazer, nada mais, nada menos do que devemos, precisamos obrigatoriamente andar no Espírito. E hoje o texto que eu quero ler vai falar sobre isso, sobre andar no Espírito, que é o texto que Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Olha o que Paulo diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Os desejos da carne. Nós temos uma luta interna todos os dias. Nós já temos a luta, nós temos lutas de todos os lados, de todas as situações, lutas do dia a dia, mas eu creio que a maior luta que nós temos como cristão é uma luta interna, é uma luta entre nós e nós mesmos, uma luta entre eu e eu, né, das minhas vontades, dos meus desejos, porque a nossa carne milita, a nossa carne batalha, a nossa carne quer algo, quer algo. E isso muitas vezes nos maltrata, isso muitas vezes nos leva a umas situações constrangedoras, nos leva a situações que nos entristecem todos os dias, porque há um desejo em nós, e o desejo em nós é de viver para o Senhor, é de poder glorificar o Senhor com o nosso andar. E muitas vezes ficando questionando como isso se dá, como isso pode acontecer, como tudo isso vai se dar no dia a dia. E às vezes nós queremos buscar um monte de situação, um monte de questão de como realmente viver uma vida que agrade ao Senhor. Como viver uma vida que possa glorificá-lo. E às vezes queremos buscar métodos, 7 passos, 2 passos, 3 passos. Irmãos, como no devocional de ontem, não há nenhum tipo de passo, não há 7 vitórias, há simplesmente uma vitória. E essa é o que? É andar pelo Espírito, é andar no Espírito, é realmente buscar viver o querer do Senhor, a vontade do Senhor, buscar viver aquilo a qual Deus tem. E ou basicamente, o andar no Espírito é totalmente contrário ao andar na carne. O andar no Espírito é satisfazer ao Espírito e entristecer a carne. É fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque quando falamos de carne, estamos falando de nossos desejos. Mas todos os nossos desejos são ruins? Claro que não. Claro que não. Mas de todos os nossos desejos, que eu sempre falo, nós vamos olhar qual é a nossa motivação. O que nos motiva? O que nos motiva? E é nesse momento que nós precisamos olhar para as Escrituras, olhar para a nossa vida devocional, como que nós estamos,
o que estamos meditando, quando estamos meditando, o que o Senhor realmente tem nos direcionado todos os dias para vivermos e realmente avaliar, realmente perceber, realmente não ter vergonha de dizer nessa área eu não estou bem e não ter vergonha de dizer nessa área eu tenho dificuldade. E muitas vezes o andar no Espírito vai ser aquele momento, vai ser aquela situação que precisamos de ajuda. Por isso que é muito importante nós entendermos que igreja não é só um lugar que eu frequento, culto não é só um local que eu vou, não é só algo que eu vou uma vez por semana para cumprir um protocolo, simplesmente para bater um cartão, não. É muito mais do que isso. Igreja é quem eu sou todos os dias, igreja é o que eu vivo, igreja é o meu motivo maior, porque a igreja me coloca, através da igreja eu me tornei noiva de Cristo. Então a igreja é algo muito maior, a igreja é minha vida, a igreja é minha rotina diária, a igreja é meus relacionamentos, a igreja é aquilo que eu penso, a igreja é aquilo que eu sonho, a igreja é aquilo que eu desejo. É aquilo que eu desejo. E quando eu percebo nisso, quando eu paro para pensar nessa história, eu percebo que culto também é muito mais. Culto é esses momentos pontuais, sim, mas agora onde eu vou para me fortalecer com os meus irmãos, onde eu vou para fortalecer, ser fortalecido e fortalecer, para que juntos possamos andar no Espírito, para que juntos possamos buscar fazer a vontade de Deus. E muitas vezes para fazer a vontade de Deus nós vamos precisar ser corrigidos, vamos precisar ser confrontados, e algo que muitas vezes nós não gostamos, algo que muitas vezes é ruim, mas há uma necessidade, há um querer. Então, viver no Espírito, andar no Espírito, é literalmente um contraste entre a carne e o Espírito. É entre viver aquilo que Deus quer para nós e aquilo que eu quero. Então é uma batalha, é uma luta todos os dias, que precisaremos todos os dias olhar para as nossas vidas, confessar as nossas falhas, e não somente confessar os nossos pecados, mas confessar os nossos desejos, confessar as nossas vontades, e poder realmente ter irmãos, ter pessoas a qual vão me auxiliar. Por isso que nós queremos fazer esse convite, por isso que nós queremos realmente acolher, é por isso que nós entendemos que o convite que queremos fazer não é qualquer convite, é um convite que transforma, é um convite que liberta, é um convite realmente que faz toda a diferença. E para isso precisamos andar no Espírito, para que esse convite seja feito baseado em tudo aquilo a qual o Senhor é. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te capacitando e dando da direção dele no nome de Jesus. Beijo no teu coração e fique com Deus em nome de Jesus.